Olá, meu nome é Luísa Milano, eu sou professora do Instituto de Letras da URGS e coordenadora do projeto de extensão Leitura em Voz Alta. O projeto Leitura em Voz Alta acontece há quase 6 anos e tem como objetivo reunir pessoas que estejam interessadas em ler obras literárias na íntegra. Então, é isso, o projeto reúne as pessoas que semanalmente se encontram para partilhar a voz e a escuta do texto literário. A gente ficou muito feliz quando o Leitura em Voz Alta foi convidado pela Lígia Petrucci e Ana Laura Freitas para participar do Dia da Cultura da URGS, nesse 2020 em que a gente está tendo que ficar em casa e fazer tudo virtualmente. Então, para a contribuição do Leitura deste ano, no projeto da Dia da Cultura, convidei alguns integrantes que vêm acompanhando, então, já há bastante tempo essa trajetória, para partilharmos hoje com vocês um pouco daquilo que a gente experimenta nessas nossas reuniões semanais de leitura em voz alta. Hoje, né, a gente escolheu partilhar com vocês textos de autoria de mulheres negras. Mais um pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que a gente tomou essa decisão, mas antes disso eu gostaria de apresentar os parceiros de leitura que vão nos acompanhar hoje. Então, passo a palavra para minha colega Aline se apresentar. Olá, meu nome é Aline Stavinsky, eu sou professora de português e de inglês na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, eu sou doutora também em estudos da linguagem e tenho trabalhado especificamente com a questão da escuta, né, a partir da linguística. E minha primeira, assim, experiência com leitura em voz alta foi, né, na edição de 2015, quando nós lemos O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né, com quem compartilhei junto com o Augusto, que vai se apresentar agora. Olá, gente. Eu sou Augusto, Stevanin, sou estudante vinculado ao PPG Letras da URGS, na área de estudos da linguagem, e acho que academicamente, para a vida, tenho interesse na relação entre linguística e literatura. Também tenho uma alegria gigante de estar acompanhando o grupo desde o Grande Sertão Veredas, livro que não sei se por acaso, acho que não, termina com a palavra travessia. Eu gosto de ler, né, um tanto, e principalmente de escutar. Eu passo, por favor, Melanie, a palavra para ti. Olá, me chamo Melanie Dias, sou fonoaudióloga e mestrando em estudos da linguagem, vinculada também ao PPG Letras da URGS. Tenho estudado a relação entre linguística e poesia. Eu me interesso bastante pela função poética da linguagem. Acompanho também o projeto de leitura em voz alta desde 2015, com Grande Sertão Veredas. E tenho bastante interesse na questão da escuta e da leitura compartilhada em voz alta. Passo agora para a Silvana. Olá, eu sou Silvane Severo, sou doutoranda em Estudos da Linguagem do PPG Letras. O tema da minha pesquisa é a relação entre quem fala e quem escuta, entendendo o leitor em voz alta como um espaço potencial de produção de saúde. Conheci o Leitor em Voz Alta em 2018, acompanhei a leitura do Frankenstein em 2019 e estou até hoje acompanhando o grupo. Passo agora para a Vitória. Oi, gente, eu sou a Vitória Barbosa, eu sou estudante de letras, português e inglês pela URGS. Eu sou professora de inglês também e bolsista de iniciação científica e tenho interesse em estudar a voz na linguística. Eu participo do grupo de leitura em voz alta desde 2019, né? Eu comecei com o livro da Júlia Dantas, O Ruim e Leveza, e passo a palavra agora novamente para a Luísa. Bacana, então. Os colegas que estão aqui participando da leitura são alguns dos companheiros, dos parceiros dessas travessias nesses anos todos, mas eu quero deixar registrado que o projeto é um projeto aberto, né, tanto quando acontecia lá no bar, agora a gente está tendo que, né, nesses tempos de pandemia,
fazer esse compartilhamento virtualmente, mas é um projeto, então, que está aberto a quem quiser se juntar a nós para essas travessias. Então, temos contato através do Facebook, enfim, do Instagram, podem nos procurar, que vão ser sempre bem-vindas as pessoas que tiverem esse desejo de compartilhar conosco voz e escuta. Bueno, eu tinha ficado de comentar um pouco sobre os textos que nós escolhemos para ler hoje com vocês, né? A gente escolheu, então, um texto de uma escritora pernambucana, chamada Natália Protásio, né? No seu recente livro, Aqui Dentro, chama o livro, a gente escolheu um conto chamado Atenção Farmacêutica, e também um clássico de outra mulher negra, bastante conhecida, Conceição Evaristo, uma mineira, que do livro dela, do Olhos d'Água, a gente escolheu o conto chamado Maria. Por que escolhemos textos de autoria de mulheres negras? Num ano em que tivemos, né, alguns eventos bem importantes que marcaram a gente, tanto positivamente como, infelizmente, assustadoramente. Né? No mesmo ano que a gente teve a felicidade de ter um marco na cultura da nossa cidade, de ter como patrono da Feira do Livro o Jefferson Tenório, né? Enfim, demorou bastante tempo, mas finalmente um escritor negro sendo patrono da feira. Foi o ano, então, que tivemos aquele episódio bastante assustador nos Estados Unidos, a morte, né, do George Floyd. E hoje, justamente fazendo 30 dias do brutal assassinato do Beto Freitas num supermercado aqui em Porto Alegre. Então, bueno, mais do que nunca a gente acreditou que seria momento de dar espaço e escuta para vozes de autoria negra e, bom, particularmente optamos como grupo por ler mulheres. Vamos começar, então, a primeira rodada de leitura, cada um de nós vai ler um parágrafo e passar a voz adiante. Vamos começar com o texto, então, Atenção Farmacêutica, que está no livro da Natália Protásio. Como eu disse, o livro chama-se Aqui Dentro. Atenção farmacêutica. Entro correndo, não estou atrasada ainda. Sempre assim, quem mora mais perto acaba chegando bem em cima da hora, o luxo da proximidade. Troco calça, coloco jaleco, uma última olhada no espelho do vestiário. Uf! Respiro fundo e desço a escada distribuindo bons dias e sorrisos. Bom dia, Farma. Pronto. A Natália ficou lá dentro do armário de metal. Agora só tem a farmacêutica do horário da tarde. A outra eu. Bato meu dedo com 1 minuto de atraso. Ufa! Nada demais do ponto de vista legal. Por outro lado, são 60 segundos inteiros que usei para a minha preparação psicológica. Não é nada fácil encarar o balcão de uma farmácia e a multidão que passa por ele diariamente. Não sei quantos farmacêuticos você conhece, mas pode perguntar para qualquer um por que aquela criatura resolveu um dia estudar farmácia. Aposto uma caixa de paracetamol que ninguém vai responder. Para trabalhar numa drogaria, é meu sonho. Daí vem logo o pensamento. Porra, por que raios uma pessoa estuda uma profissão e não pensa em atuar no ramo que emprega mais de 75% dos profissionais? Assim como muitos outros, este é um mistério que as ciências farmacêuticas ainda não elucidaram. Só posso afirmar que eu também não pensava que a vida ia testar meus brios atrás de um balcão de farmácia. Isso mesmo, colega, faculdade nenhuma do país te prepara para o que vai acontecer, mas mesmo assim acontece. Chego no balcão, tem pelo menos 15 pessoas circulando na loja. Uma mulher grávida, sentada no único banco à minha frente, segura uma criança pela mão e com a outra equilibra no colo uma bolsa grande, onde tenta a todo custo, atrapalhada pelo barrigão, achar alguma coisa que parece importante. Será uma receita de antibiótico para o filho que já nasceu, ou talvez de ácido fólico para o que está fabricando? Talvez ela só está procurando o dinheiro da lotação. Saem muitas aqui da esquina democrática.
Ao lado dela, tem uma senhora sentada no espaço que sobra do banco. Ela pode ter entre 75 e 97 anos, pele negra e cabelos brancos, e me faz lembrar da minha tia-avó. Diferente desta, ela parece enxergar bem. Fica olhando de longe a senha que garantirá logo o seu atendimento. De pé, tem algumas outras senhoras mais comuns, com aquele tipo de rosto passividade de quem já aceitou a velhice sem muito esforço, só por força do hábito de resignação, coisa de mulher de outra época. Uma delas está ao lado das fraldas, fico torcendo para ela se segurar nas pernas e não derrubar a coluna do tamanho G. Tem outra perto dela com ar de acompanhante, mas não consigo identificar quem seria a mais velha entre as duas. Mais próximo do balcão e com uma ansiedade aparente, tem um rapaz de uns, sei lá, 20 anos. Dá para ver a pressa nos seus olhos escuros, apesar do boné. Tenho certeza que, pela sua expressão de agonia, não é só vontade de ir embora. É também um anseio de não passar muito tempo ali do lado daquelas senhoras. Como se a velhice delas pudesse, de alguma forma, passar para ele pelo contato. Vejo-se encolhendo e segurando as duas mãos à frente do corpo, protegido por sua mochila. Meu filho, se continuar assim por mais 2 minutos, vai precisar de um Rivotril. Ajudando na barreira física entre o moço medroso e as senhoras, tem 2 meninas, menores de idade e certeza. Só espero que elas não estejam procurando teste de gravidez ou pílula no dia seguinte. Com um balcão cheio assim, eu não teria tempo suficiente para dar um mínimo de orientação. Odeio fazer só o mínimo e detesto não poder fazer nem isso. Espero que elas estejam só acompanhando de longe o homem suado que está ao lado. Ah, não. Ambos têm uma senha na mão. Não estão juntos. Agora é torcer para terem vindo só pegar um ibuprofeno para fora. O homem suado parece perdido. Olho nos seus olhos. Agora é certeza, ele está muito perdido. Desvio o olhar antes que ele tente aproveitar o contato visual para furar a fila. Mas sinto uma certa culpa, ele está sofrendo. Deve ter acabado de receber o diagnóstico de diabetes e veio pegar seus medicamentos pela farmácia popular. Porém, não tenho certeza se aqui atendemos o programa. O que são esses medicamentos, como usar insulina, o que é uma insulina, o que é diabetes, o que vai acontecer com ele agora, vai morrer, não vai mais poder comer doce, nunca mais. Pelos seus olhos, toda uma infância feliz e açucarada está minguando dentro de suas memórias. Coisa triste isso de mudança de hábito. O médico faz uns exames, diagnostica e dá as ordens. Medicação, caminhada e dieta. Pronto. Lava as mãos e joga o pobre cidadão desamparado no mundo. Um diagnóstico de doença crônica faz a pessoa nascer de novo, mas agora é por sua própria conta e num corpo com defeito. Ninguém sente pena, afinal, adulto se vira. Para que drama? Mas aquela pessoa acabou de deixar toda uma vida para trás, sem que lhe perguntasse. E agora uma nova vai começar com regras de um jogo em que ela não pediu para entrar. Isso deve ser, no mínimo, amedrontador. Poxa, tomara que eu consiga explicar um pouco sobre o programa. As insulinas, as agulhas, a dieta. Ai, meu Deus, vou precisar de um mínimo de tempo, de novo. Para completar nossa população de clientes assim, ainda tem um casal encolhido perto da porta. 2 crianças e, opa, quase não tinha visto. Atrás da gôndola de desodorantes. Ela, mas eu não creio. De novo, ela já está furtando novamente desodorante e aerosol. Colocou dentro da calça. Ali, eu é que não me atrevo a pedir para devolver. Mal pisquei e ela já estava do outro lado da rua. Caramba, pode levar que eu tenho mais o que fazer. É mesmo. Aperto a campainha e chamo a próxima senha do atendimento preferencial. Uau!
Enfim, vamos para o nosso segundo texto. O texto, então, recebe o título de Maria, né, e está no Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Vou começar. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma mão, uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa, faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quando tempo, que saudades. Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai, menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher abaixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui, no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. De buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte. Sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida de Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas.
O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava muito, amava tanto. Ouviu uma voz: negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou: calma, gente, se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal. Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho do filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Bueno, nós vamos fazer agora uma coisa parecida com o que a gente costuma fazer lá no bar e também nos nossos encontros virtuais, abrir, né, para uma rodada, né, para passar a palavra e dizer um pouco o que nos ocorreu sob efeito da escuta desses dois textos. Então, vou começar dizendo que sinto aqui que talvez a gente precise de um tempo de respiro, né, depois de ler esses textos, porque eles retratam muito do cotidiano, né, tanto o da farmacêutica quanto esse da Maria, e eu fico pensando quantas vezes a gente não é, né, a faca laser que corta até a vida, né, quantas pessoas não são essa faca laser, e a gente tem que estar constantemente se policiando para que isso não aconteça, né, para que isso aconteça cada vez menos. E acho que nesses dias esses textos têm sido cada vez mais necessários, né? Se torna necessário que a gente leia, que a gente entre em contato com esse tipo de autora, com esse tipo de texto. Então, é isso, gente. Foi difícil ler aquele parágrafo, né? Foi difícil segurar, mas assim,
o que me chamou a atenção no da Natália, né, da Natália farmacêutica, né, que ela começa dizendo que tem coisas que não se ensina, né, na faculdade, né. Eu acho que ela puxa ali uma questão de que é dos valores, né, os valores humanos, que é isso que eu acho que a Vitória também acabou de puxar, né. E, bom, esse texto aqui, esse segundo que a gente leu é uma triste realidade, né, do quanto, às vezes, a gente não enxerga quem está ali, né, não enxerga que ali não interessa a cor da pessoa, não interessa nada, tem um ser humano que tem família, que tem as suas relações. E é bom que esses textos estejam aí, né, para lembrar a gente. Difícil, muito difícil. Foi realmente difícil dar voz para essas palavras. Os dois me chamaram muita atenção, a riqueza das imagens, assim, a construção, né, de como o texto constrói imagens que a gente parece que enxerga tão bem, de tão bem escritos que estão, mas o quanto pesa que essas imagens sejam parte de uma realidade. E o texto da Evaristo foi muito difícil dar voz para essas palavras brutais, assim, de muita... Achei muito boa a colocação da Vitória, assim, de quantas vezes a gente não é essa faca que corta a laser a vida de algumas pessoas específicas, né? A gente começou esse encontro falando disso, que são, infelizmente, enfim, difícil. Dá vontade de fazer silêncio, né? Mas é muito, muito difícil dar voz, e como a Melanie falou, dar voz a esses textos. E, bom, eu pensei numa coisa que é, sei lá, que é a potência dessa partilha, a potência da partilha. Porque eu já tinha lido esse texto sozinho. A primeira vez que eu li esse texto foi sozinho. E a segunda vez eu acho que foi partilhando lá no Dia da Cultura do ano retrasado, certo? E eu lembro de quanto isso tinha trazido muitas coisas. E eu não li previamente esse texto a esse encontro. E daí, quando a gente está junto, assim, o quanto, por vezes, é horrível estar partilhando, porque tem essa outra pessoa que está ali, que eu sei que está me escutando, que eu sei que deve estar sentindo alguma coisa, não a mesma, mas talvez próxima, que está sofrendo com a evocação dessas palavras em voz alta, e ao mesmo tempo que é horrível, né, que nos traz um assombro essa pessoa que está aí, e que está como testemunha, né, do que eu estou lendo e falando, ao mesmo tempo funciona, né, a potência da partilha, acho que esse é o conceito que se tivesse que falar um conceito, não tem que ter conceito, mas se eu pudesse falar alguma coisa, seria isso, quanto assusta essa presença do outro e o quanto também é um afago, porque seria muito mais... Não sei se é mais difícil ou mais fácil, né? Isso é meio óbvio, mas é outra coisa, mas seria menos potente. Seria muito menos potente se eu tivesse lido esse texto sozinho, se não pudesse me amarrar um pouco nas palavras que as outras pessoas também lançam para mim. Acho que um pouco é isso. Eu não podia concordar, né, menos... eu assino embaixo de todos os comentários até agora, né, do Augusto, da Vitória, também, que trouxeram coisas bem, assim, uma síntese, eu acho, que tudo que a gente sentiu, né. O texto da Natália, eu me dei conta que a primeira vez que eu li, na verdade, eu escutei, né, a minha primeira experiência nesse texto foi a escuta dele, né, no curso que está disponível lá no Lumina, momento propaganda, podem lá conferir, depois a Luísa fala, mas foi bom também agora, a primeira leitura foi uma escuta e agora foi uma leitura em voz alta compartilhada, né, e é um texto gostoso, assim, de ler, bem do cotidiano, e me chamou também a atenção isso, né, de
depois, lendo ele em conjunto com o texto da Conceição Evaristo, né, me chamou a atenção, né, dois comportamentos, né, digamos, diferentes, assim, dos personagens, né, que a gente conheceu um pouco, né, que a farmacêutica, né, viu lá uma pessoa roubando, não era a primeira vez, tá, né, é um desodorante, vai fazer o quê? Não vou nem dar bola. E em oposição à brutalidade, né, que a gente vê na história da Maria, né, e que uma brutalidade que eu acho que nos afeta tanto, né, como já falaram antes aqui, porque a gente sabe que é isso aí mesmo, não é só a literatura, né, e não é um texto recente, né, e ainda a gente vive isso, né, e sabe que o que está retratado ali no texto da Conceição é muito real, né. E é um texto muito difícil mesmo de ler. Também eu tive, enfim, como professora, a oportunidade de também compartilhar ele, porque eu acho que é isso, né, como o Augusto falou, a primeira vez que eu li o livro de contos dela foi muito difícil, né, eu li, assim, foi difícil, alguns davam muita tristeza, muita angústia, a maioria deles, mas tu sente vontade de compartilhar, né, de pegar esse livro, emprestar para alguém ou convidar para ler. Então, eu como professora, né, levei já para compartilhar com os alunos e o retorno que a gente tem, né, é sempre impactante, né. Eu acho que ninguém fica imune a esse texto. Eu acho que isso que é tão rico, né, da leitura compartilhada, né, dos dois textos. Esse marca muito porque ele é mais, assim, ele toca fundo, assim, na gente, e é muito impactante, né, é difícil realmente esquecer, né. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar de novo a leitura, que sempre surte, né, um efeito forte na gente. Eu fiquei aqui pensando, enquanto ouvia tanto a leitura, como agora os depoimentos de vocês, o quanto esse ônibus e essa farmácia que estão aqui construídos tão lindamente na ficção, tão presentificados, tão dilatados, transbordando nas nossas vidas cotidianas, né? Então, essa sensação de pêndulo mesmo entre ficção e realidade, quando as notícias que a realidade nos atualiza nesses últimos tempos são terríveis, né? São avassaladoras, e a gente já não sabe mais o limite entre a ficção e a realidade. Então, acho que a gente não teve como não ficar com essa sensação de angústia, né? Muito sufocante, para usar, enfim, talvez a sensação que alguns que, sei lá, talvez não sintam diariamente por ter uma cor que não a negra, né, no olhar e enfim, nas formas de circular no mundo e na nossa cidade ou em tantas outras cidades, com esse olhar sufocante, né, do outro. Então, eu fiquei muito, muito tocada por isso. Outra coisa que também me ocorreu é que surgiu nos comentários de vocês aqui também isso, né, que foi mais fácil atravessar um texto desses, guiado, como esses dois textos, pela voz dos outros, né, e eu não sei, fiquei pensando que dá vontade de complementar, na verdade, o que nos ajudou a atravessar esses textos é a escuta do outro, né, porque, claro, né, a escuta da voz do outro, mas a gente saber que tem alguém ali, né, com o seu ouvido, com a sua disponibilidade de partilha, de solidariedade, atravessar esses textos, então, que rasgam a gente, né, eu acho que é isso, bom, vivemos tempos que eu acho que não dá mais para contornar isso que está transbordando por todos os poros. Então, ainda bem que a gente tem uma literatura representativa disso, que é incontornável, né?
já deveria, né, estar circulando e produzindo efeito há muito mais tempo, mas, enfim, aqui estamos nós um pouco para cumprir essa tarefa também, na universidade pública, gratuita e de qualidade, e de cotas, né, enfim, que a gente bem sabe o espaço que isso também gera para circular um pouco desse mal-estar que a gente muitas vezes tenta se esquivar. Bueno, gente, super agradeço, né, vocês que estiveram aqui conosco, atravessando, então, esses textos. Agradecer mais uma vez ao pessoal do Departamento de Visão Cultural, né, que nos fez esse convite ao projeto Leitura em Voz Alta, e fica o convite para seguirem em outras travessias conosco. Até a próxima, então. É isso aí.